Fala pessoal, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Eu sou o William De Luca, jornalista, apresentador aqui do ICL Notícias. E eu hoje vou apresentar aqui com vocês o Desperta ICL, o programa do Leandro Demore, que vocês acompanham todos os dias, das 7 às 8 da manhã, antes do nosso ICL Notícias primeira edição. E o Leandro Demore, como vocês sabem, desde segunda-feira está doentinho, está com uma tosse forte, então ele não está apresentando o programa. Acho que amanhã o Demore está de volta, mas se ele não estiver de volta, estarei aqui de novo, mas esperamos que o Leandro Demore esteja logo recuperado, queremos ele muito bem, então todo mundo aproveita para mandar forças para o Demore, para que ele se recupere logo. Mas enquanto isso, estarei aqui com vocês apresentando o Desperta ICL, trazendo as principais notícias do dia para a gente começar juntos essa quarta-feira com o que de mais importante aconteceu de ontem para hoje, em especial hoje de manhã, também falando um pouco sobre o que vai acontecer durante o dia e fazendo uma leitura crítica das notícias, né? Como o Eduardo Moreira, o nosso Edu aqui do ICL, disse ontem, a gente faz a notícia por trás da notícia, né? Então a gente acompanha aqui essa leitura crítica da mídia, como o Leandro Demore faz bem, eu tento aqui substituí-lo à altura nos dias que o Demore não está aqui no Desperta, cuidando da casinha do Demore. Vamos aproveitar para ler alguns comentários de vocês aqui, agradecendo todo mundo que já está acompanhando, a Lia Zabala de Porto Alegre, quem mais está aqui? O Vando, a Cláudia Proença de Porto Alegre, com chuva, o Luciano Cíceri também de Porto Alegre, está chovendo em Porto Alegre, muita chuva no Rio Grande do Sul. A gente aproveita para prestar solidariedade aos gaúchos, continua a chuva muito forte no Rio Grande do Sul ainda o estado se recupera dos estragos, né, da passagem do ciclone extratropical na semana passada, que causou pelo menos 47 mortos, deixou quase 50 pessoas desaparecidas e milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Então a gente aproveita para prestar solidariedade ao povo gaúcho, em especial o pessoal que assiste ao ICL Notícias, ao Desperta, o José Carlos Santana de Desterro de Entre Rios, Minas Gerais, o Jorge Luiz mandando um bom dia, gurizada. Hoje é bom dia, mano, né? A gente faz aqui de São Paulo o Desperta quando o Leandro não tá, então aqui é bom dia, mano. Aqui quando eu tô no Desperta, o Rafael Melo de Campinas, o João Paulo Carvalho de Teresina, quem mais tá por aqui? A Carmen de Souza de Brasília, Imperatriz Nascimento, Áurea Veiga de Maceió, nas Alagoas, Marcos Antônio de Campos, no Rio de Janeiro, a Regina Petit dá bom dia, diz que é bom estar aqui comigo, Irani Nonato de Blumenau, Santa Catarina, então todo mundo, Belfort Roxo, Gravataí, Olinda, o Brasil e o mundo, Afogados da Engazeira, em Pernambuco, Teresópolis, Olinda, BH, Araras, no interior de São Paulo, o Casarim me chama de Willinha da Massa, vou tentar adotar esse apelido, ver se pega, Cesarim. Então obrigado a todo mundo que está assistindo aqui comigo, o Desperta. Quem quiser também pode me seguir no Instagram, o Ícaro vai colocar, inclusive Ícaro Garcia me acompanha aqui, o meu Praga, Caio Marinato e Ícaro Garcia da nossa produção aqui, o meu Praga e o meu Dengue, que ficam me acompanhando aqui na técnica e no meu ponto, falando no meu ouvidinho. Que o meu Instagram está aqui embaixo, quem quiser seguir, mandar mensagem, trocar ideia, também estou lá todos os dias, antes e depois dos nossos programas. Vamos aos temas do dia, vamos falar sobre o que de mais importante aconteceu de ontem para hoje, o que de mais importante aconteceu hoje de manhã, para fazer um resumo para vocês do que a gente vai falar, para vocês já irem comentando aqui sobre os temas que a gente vai falar. Vamos falar sobre o começo do julgamento dos réus no STF. Hoje o STF começa a julgar no plenário virtual os 4 primeiros réus do 8 de janeiro. A gente vai aproveitar para repercutir a sessão de ontem da CPMI do golpe e a sessão de amanhã da CPI do golpe no DF, no Distrito Federal. Vamos falar sobre Mauro Cid, a delação de Mauro Cid. Vazou um áudio, né, o Metrópolis, a coluna do Igor Gadelha, se não me engano, deixa eu conferir se foi do Igor Gadelha, do Paulo Capelli, de uma das filhas do Mauro Cid, falando sobre intervenção militar, né? A família do Mauro Cid toda complicada, ela é uma adolescente ainda, não teve o nome divulgado, o áudio que foi divulgado está com a voz distorcida para que ela não seja identificada, mas
dá uma ideia do que rolava dentro da casa do Mauro Cid, é um áudio importante. Então vamos falar sobre o Mauro Cid, sobre o Jair Bolsonaro internado depois de mais uma cirurgia e também ele deu uma entrevista exclusiva para Mônica Bergamo, falou várias coisas esquisitas, a gente vai falar sobre elas já já. Vamos falar sobre Braga Neto, o candidato a vice-presidente de Bolsonaro, interventor militar durante o ano de 2018 no Rio de Janeiro. Vamos falar também sobre ele, cada vez mais complicado na justiça. Vamos falar sobre aborto. A ministra Rosa Weber liberou para votação no plenário do STF, ainda sem data marcada, a pauta da descriminalização do aborto, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Vamos falar brevemente sobre a PEC da mini-reforma eleitoral, a PEC da anistia e a mini-reforma eleitoral. A gente deve tratar sobre isso no N1 também, no nosso primeiro telejornal. E aí tem outros assuntos para a gente falar, se der tempo, no final do programa. Mas vamos começar falando sobre os réus que começam a ser julgados hoje. O Ícaro vai colocar na tela pra gente aí, matéria do Estadão. STF julga primeiros 4 réus do 8 de janeiro, saiba quem são eles. Os bolsonaristas serão julgados e podem ser condenados até 30 anos de reclusão, além de ter que pagar uma indenização superior a 40 milhões de reais. Matéria do Gabriel da Silva, de Brasília. O STF vai começar a julgar na manhã dessa quarta-feira. Os 4 primeiros réus serão Aécio, um nome ótimo, né, para um primeiro réu de golpismo, Aécio Lúcio Costa Pereira, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, Moacir José dos Santos e Tiago de Assis Matar, que são apontados como depredadores dos prédios do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. Eles vão ser julgados por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado por violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. No julgamento, o STF vai levar em consideração as acusações feitas pela PGR, pela Procuradoria-Geral da República, que apresentou os gastos materiais que os prédios tiveram por conta do vandalismo. Os montantes são avaliados em 3,5 milhões no Senado, 3 milhões na Câmara e 9 milhões no Palácio do Planalto. E no STF não há um prejuízo estimado, né? Eles não deram o valor do prejuízo estimado. Caso eles sejam condenados, como eu falei, estes 4 réus podem ser condenados a 30 anos de prisão e a ter que pagar, né, eles junto com os outros réus que serão condenados, mais de 40 milhões de reais em indenizações. Aqui a matéria do Estadão traz uma lista de quem são esses 4 primeiros, né? O Aécio é de Diadema, na região de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, ex-funcionário da Companhia de Abastecimento de Água aqui de São Paulo, tem 51 anos. Aqui é a cara do Aécio. O Matheus Lima jogou coquetéis Molotov contra os prédios públicos, então aqui a carinha do Matheus Lázaro, um outro julgado. Que mais? Tem o paisagista Moacir José dos Santos, de 52 anos, de Foz do Iguaçu, no Paraná. E tem o Tiago de Assis Matar, de 43 anos, que foi preso dentro do Palácio do Planalto ainda, fazia parte do núcleo responsável pela execução dos atentados materiais contra a sede dos 3 poderes. Esses são os 4 primeiros julgados. Lembrando, há milhares de bolsonaristas, mais de 1.200 bolsonaristas para serem julgados em relação às depredações dos prédios públicos ou a participação nos acampamentos golpistas que precederam as invasões dos prédios públicos. Pode tirar da tela, Ícaro, que eu vou trazer mais uma matéria para vocês, dessa vez uma matéria da Carolina Brígido, do UOL, onde ela fala sobre os acordos que os réus estão buscando fazer. Agora pode pôr, Ícaro. Ao menos 200 réus de 8 de janeiro querem fazer acordo com a PGR para evitar prisão. Matéria da Carolina Brígido, colunista do UOL. Os advogados desses 200 réus que são acusados de participar dos atos antidemocráticos entraram em contato com a PGR para fazer um acordo de não persecução penal. Ainda não tem uma proposta fechada em relação a isso, mas é possível que isso aconteça até o fim da semana.
esse benefício, o de não persecução penal, deve ser oferecido a 1.156 denunciados por crimes de associação criminosa e incitação, que é provocar o desejo de um ato golpista, né? Que é incitar um ato golpista, como fizeram as pessoas que participaram dessa tentativa de golpe do 8 de janeiro ou que participaram dos acampamentos. Essas duas condutas, associação criminosa e incitação, elas acarretam penas inferiores a 4 anos de prisão. Então, as pessoas que foram flagradas dentro dos prédios públicos, participando da invasão, dos quebra-quebra, não vão ter acesso a esse benefício da não persecução penal que está sendo negociada com a PGR. Isso só vale para as pessoas que foram presas e estão sendo investigadas por participação nos acampamentos golpistas. Então, para explicar, e a gente vai explicar isso mais tarde também nos nossos outros programas, o investigado precisa confessar os crimes que cometeu e ser réu primário. Aí ele evita o processo judicial, ou seja, ele não vai preso, né? Mesmo porque uma pena inferior a 4 anos não resulta em prisão em regime fechado. Mas, de qualquer forma, ele não é condenado à prisão, e aí ele não perde a condição de réu primário. E aí quem aceitar esse acordo, que vai ser oferecido provavelmente a esses quase 1.200 participantes dos acampamentos golpistas, são medidas restritivas de liberdade, uso de tornozeleira, entrega de passaporte e a necessidade de se apresentar periodicamente a um juiz. Segundo as fontes da PGR, está sendo estudada, apesar da não persecução penal, a aplicação de multa aos investigados na proporção da condição financeira de cada um. Como eu falei para vocês, esse acordo está sendo estudado ainda, não há uma garantia de que o acordo vá ser exatamente esse, mas fica aqui o registro da possibilidade de não persecução penal a estes terroristas. Vamos para mais uma matéria, Ícaro, aqui, aproveitar para ler os comentários de vocês. Como eu falei, vocês vão mandando os comentários aqui que eu vou lendo. Sempre que eu trocar de um tema para o outro, eu vou tentar fazer isso com vocês. Sempre que eu trocar de um tema para o outro, eu vou tentar voltar e ler alguns dos comentários que vocês fazem aqui. O Edinaldo Barbosa disse que cadê? Diz que esse cara é muito ruim. Muito obrigado pelo carinho por assistir mesmo assim, mesmo me considerando ruim, Edinaldo. A Carla Baby da Itália, o Thiago SK de Londrina, no Paraná. A Ana Martini falando que choveu muito em Caxias do Sul, a gente já falou um pouquinho sobre a chuva aqui. A Maria Helena Schweltzer dizendo que tinha que cumprir prisão sim, para não pensar em repetir. De qualquer forma, eles não iam cumprir prisão porque as penas são inferiores a 4 anos. Mas, de qualquer forma, é importante que eles sejam sim punidos, né? E a Norma Mendes lembra aqui que não persecução desde que não se corrompa ou cometa outros crimes, exatamente. Caso no período do acordo de não persecução as pessoas elas cometam outro crime, o acordo fica inválido. Então, ótimo lembrete aqui sobre a não persecução penal. O André Nunes falando, William, por que o seu parente não ajudou o Kaique? É uma piadinha que está rolando há alguns dias aqui em relação ao meu nome e ao Bruno De Luca, mas eu agradeço o carinho de vocês aqui que estão comentando. Mais 3 materinhas antes da gente mudar de tema, sobre o que ajudou a identificar os golpistas de 8 de janeiro. Matéria do Globo, da Paola Serra, de Brasília, publicada hoje de madrugada, fala inteligência artificial e 1.300 horas de imagens. Veja passo a passo como a PF identificou golpistas de 8 de janeiro. E aqui ela traz as informações sobre como é que nos últimos 8 meses os profissionais de perícia do Serviço de Perícias em Audiovisual e Eletrônicos da Polícia Federal se debruçaram na criação e no aperfeiçoamento de ferramentas de inteligência artificial para otimizar o trabalho de identificação desses terroristas que invadiram os prédios públicos em 8 de janeiro. Eles já analisaram mais de 1.300 horas de gravação das câmeras de segurança para concluir o laudo com a dinâmica dos golpistas. Então aqui fala um pouco sobre o processo de inteligência que ajudou a identificar esses golpistas que começam a ser julgados hoje no STF, como eu falava no começo do programa. Os 4 primeiros
vão para julgamento nessa quarta-feira, e os outros mais de 1.200 réus também aguardam ou pelo acordo de não persecução penal, e alguns deles, os que invadiram mesmo os prédios públicos, vão ser julgados pelos crimes que a gente comentava no começo do programa. Falei sobre isso, sobre a inteligência, para lembrar que ainda há investigações em andamento, né? A gente tem duas CPIs em andamento, a CPI de 8 de janeiro, a CPMI na Câmara dos Deputados e no Senado, e também a CPI do Distrito Federal, que acontece na Câmara Legislativa do DF. Vou colocar aqui para vocês a matéria do UOL, assinada pela Carla Araújo e Felipe Pereira, lembrando que amanhã o general Dutra falará à CPI do DF. Ele tem um depoimento marcado para amanhã, e lembrando, amanhã o general Dutra vai prestar depoimento na CPMI do golpe no Congresso. Ele já participou da CPI do DF e foi acusado de mentir. Amanhã ele estará lá fardado, já que é um militar da ativa, participando da CPMI do golpe na Câmara dos Deputados. Então ele vai usar o uniforme militar, é um militar da ativa, e pode complicar ainda mais, como diz aqui a matéria do UOL, Dutra está na ativa, vai de farda. A justificativa do Exército é que as investigações se referem ao período em que o general estava à frente do Comando Militar do Planalto. Era ele quem deveria preservar a área em frente ao QG do Exército, onde os bolsonaristas montaram acampamento. O deputado Henrique Vieira, do PSOL, que vem muito aqui no ICL Notícias, diz que o general teria impedido operações para desmontar as barracas e expulsar os golpistas. Na época que isso aconteceu, a gente lembra dos vídeos de policiais militares dizendo que os tanques de guerra, né, os blindados do Exército, estavam virados para a polícia militar do DF e não para os golpistas bolsonaristas em frente ao quartel. Então o que vai ser investigado é essa participação do general Dutra neste processo de impedir que os acampamentos golpistas fossem desmontados na frente do quartel-general em Brasília. Então, amanhã o general Dutra falará, a gente espera que ele fale, né, para a CPMI do golpe. Enquanto isso, matéria do Correio Brasiliense dá conta da participação de outra policial ontem na CPI, na CPMI do golpe no Congresso. A policial que esteve envolvida diz que os manifestantes de 8 de janeiro estavam organizados. Então aqui a foto da cabo da Polícia Militar, Marcela da Silva Moraes Pino, que prestou depoimento ontem, na terça-feira, dia 12, à CPMI, diz que os vândalos estavam organizados e que provavelmente foram orientados. Esse depoimento ontem foi muito bom por um motivo só. Tem uma narrativa bolsonarista de que, na verdade, quem participou dessa invasão, dessa tentativa de golpe em Brasília, foram senhorinhas com bengalinhas, foram idosos, foram mães com filho no colo. E, na verdade, a cabo Marcela da Silva Moraes Pino, ela relata uma agressividade muito grande. Ela diz aqui que ela chegou a ser arremessada de uma das cúpulas do Congresso enquanto tentava conter os invasores. Abre aspas. Era perceptível que eles, os vândalos, estavam organizados. Havia em torno de 4 ou 5 manifestantes que estavam à frente da manifestação, que possuíam luvas para ter acesso aos nossos materiais, que foram lançados. Granadas de alta temperatura que, se fossem pegas em mãos livres, provocariam queimaduras seríssimas. Eles se utilizavam de máscaras, eles se utilizavam de toalhas, de lenços para cobrir o rosto, descreveu. Então aqui a cabo Pino relata a agressividade dos militantes bolsonaristas que invadiram os prédios dos três poderes para provocar um golpe de Estado no Brasil. Então aqui fechamos o tema, o julgamento dos réus do 8 de janeiro e também das CPIs, falando da CPI
da CPMI do golpe que ouviu ontem a Cabo Pino, e amanhã houve o general Dutra, o Exército, muito implicado em todo este processo. Vamos falar sobre Jair Bolsonaro? Não, gente, eu não queria falar, mas nós temos de falar, aproveitando para passar no chat aqui para ver se vocês disseram mais alguma coisa. Mel Nascimento, Maria Vitória Alves, Lívia Monteiro, o Gustavo de Castro de Teófilo Otoni. O Leandro VM diz: como tem gente trouxa para participar em simulacro de golpe? Tem muitos, viu, Leandro? E as pessoas precisam ser punidas pelos crimes que cometeram. O Luciano Floriano diz que eles tinham que prestar serviços comunitários. O Danilo Moraes dá parabéns aqui pelo ótimo jornalismo do ICL. A gente agradece a sua audiência, a audiência de todos vocês. A gente está com quantas pessoas vendo agora simultaneamente, Ícaro? Só para eu falar para o pessoal aqui quanta gente está assistindo aqui ao mesmo tempo o nosso programa. 9.500 pessoas, então obrigado pela audiência de todos vocês. Continuem compartilhando. Tem 9.000 pessoas aqui. Vão lá curtir o vídeo na nossa página, nos nossos canais do YouTube. Se você está no Facebook, compartilha a live, o programa, para mais gente vir assistir. Comenta aqui também, ajuda a impulsionar o nosso engajamento e assim o nosso alcance nas redes sociais. E a gente agradece a você que está assistindo também na TVT. A sua audiência também é muito importante para a gente agradece muito a audiência de todos e todas vocês. Um abraço inclusive para o pessoal da técnica da TVT, que todo dia fica com a gente aqui no nosso Desperta ICL, comigo esses dias e com o Leandro Demore, quando o Leandro Demore está aqui cuidando da sua casinha. Vamos lá, gente, vamos falar sobre Bolsonaro e sobre Mauro Cid. Primeiro eu quero passar por uma entrevista exclusiva que o Jair Bolsonaro deu para Mônica Bergamo. Aqui está a coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. O Bolsonaro mudou um pouco a versão que ele dava sobre o Mauro Cid. Aqui a coluna da Mônica Bergamo: Bolsonaro diz que Cid é decente e não vai inventar nada e afirma que pretende abraçá-lo em breve. A gente espera que isso aconteça, Jair, que o abraço de vocês aconteça na hora do banho de sol na Papuda. Mas por enquanto vamos ler o que Jair Bolsonaro disse a Mônica Bergamo. Um dia antes de se submeter a uma cirurgia para corrigir hérnia de hiato e desvio de septo, na manhã de terça-feira, o Bolsonaro recebeu a coluna da Mônica Bergamo para conversar. Estava lá presente os advogados do Bolsonaro, etc. E aí o Bolsonaro disse o seguinte para Mônica Bergamo: desde que assumi como presidente, eu fui constantemente acusado de querer dar um golpe, tendo em vista a formação do meu ministério, com diversos militares. Ué, Bolsonaro, mas os militares são acostumados a dar golpe no Brasil? Eu não entendi. E as minhas posições como parlamentar de apoio ao golpe de 64. Mas vocês não acham uma só situação minha agindo fora das 4 linhas da Constituição? Nenhuma. Não seria depois do segundo turno que eu ia fazer isso, tentar dar um golpe. Muito menos no dia 8 de janeiro. Eu já não era mais nada, estava fora do Brasil. E aí tem alguns trechos da entrevista aqui, o mais importante deles para mim, eu vou achar para vocês, não fiquem tontos aí com a passagem rápida aqui ao lado. Aqui. Vocês lembram que o Jair Bolsonaro... Eu vou tentar achar o vídeo para vocês. Ícaro, tira da tela a matéria rapidinho, para eu tentar achar aqui o vídeo do Bolsonaro falando sobre o Mauro Cid, e aí eu vou mostrar para vocês o que o Bolsonaro falava do Mauro Cid e também o que o Bolsonaro passou a falar agora. Vocês lembram que o Bolsonaro sempre disse que o Mauro Cid era o seu braço direito, que era o seu principal ajudante, seu principal auxiliar. O Mauro Cid agora, parece que a versão do Bolsonaro em relação ao Mauro Cid mudou um pouco agora. Eu vou tentar achar aqui o vídeo para vocês verem o que ele falou. Mas eu vou, enquanto isso, aqui, peraí que eu tô quase chegando. Peraí, gente, calma que eu chego lá. Eu tô tentando achar o vídeo no meu Twitter, eu posto muita coisa. Quem não me segue no Twitter, aproveita para me seguir no Twitter também, @deluca. Mas eu vou achar aqui o videozinho do Bolsonaro falando do Mauro Cid para vocês. Achei, aqui. Vamos lembrar o que o Bolsonaro falava do Mauro Cid. Pode colocar na tela, Ícaro, só para eu mostrar
para as pessoas qual era a opinião do Jair sobre o Cid. A quebra de sigilo telemático já desafiei o Alexandre Moraes. A quebra de sigilo telemático do meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o engraçado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Vocês ouviram o que o Bolsonaro falou, né? Não fui eu que disse, o Bolsonaro que disse. Pronto, Ícaro, pode tirar da tela que eu vou voltar para a matéria da Mônica Bergamo. Vocês ouviram o que o Bolsonaro falou, não fui eu que disse. Que o Cid é um cara de confiança que cuidava de todos os assuntos. Esse assunto com Putin é assim, esse assunto com fulano é assim. Vamos ver o que o Bolsonaro falou agora sobre o Cid. Pode pôr, Ícaro. O senhor não tem medo de que ele, o Cid, fale alguma coisa que o comprometa? Não, não tenho. Ele não participava de nada. Eu estive com o Putin, por exemplo, estive com o Trump, éramos eu e o intérprete. Ele, o Cid, nunca estava presente nas conversas. Ele agendava ali os horários de encontros com chefes de Estado, com os ministros, com as autoridades, com os comandantes das forças, mas nunca participou dessas reuniões. Quando você conversava com generais 4 estrelas, não ficava nenhum tenente-coronel do lado. Até mesmo por uma questão de hierarquia nisso aqui, disse o Jair Bolsonaro. Então vocês viram como mudou a versão do Bolsonaro em relação ao Mauro Cid? Ele era o braço direito, era o cara que cuidava de tudo, era o cara que organizava todas as coisas da vida, da agenda do Bolsonaro, que estava nas reuniões, e segundo o próprio Bolsonaro, no ano passado, o Cid sabia dos temas que iam ser conversados, tratava dos temas que iam ser conversados com todas as autoridades, e agora o Bolsonaro, antecipando o que o Mauro Cid vai falar na delação, disse que na verdade o Mauro Cid era só um auxiliar que fazia agendamento de reuniões. A gente não vai acreditar, né, Jair? Infelizmente para você, essa sua versão não vai colar. Então aqui, para quem quiser acompanhar, nós vamos falar daqui a pouco no ICL Notícias primeira edição com Vivian Mesquita e Eduardo Moreira. Falaremos mais sobre essa entrevista do Bolsonaro para a Mônica Bergamo. Mais uma matéria aqui do Globo, a coluna da Bela Megali, diz que o PL prevê delação de Mauro Cid, que a delação do Mauro Cid vai envolver diretamente os filhos do Bolsonaro. Ô glória, tudo que a gente quer é que os filhos do Bolsonaro estejam envolvidos nessa delação do Mauro Cid. Lerei rapidamente para vocês a coluna da Bela Megali. Integrantes da cúpula do PL prevêem que a delação do Cid deve atingir não só o Jair, mas os filhos do Jair, em especial o senador Flávio Bolsonaro. O filho 01 do ex-presidente era integrante da família mais próxima ao pai e participou de muitas reuniões do governo. A palavra de Flávio foi decisiva, por exemplo, na escolha de nomes como o Aras para a PGR, né, o Augusto Aras, e o Cássio Nunes Marques para o STF. Os membros do partido afirmam ter recebido a informação de interlocutores de que eles teriam sido citados nos relatos feitos por Cid à Polícia Federal. O acordo, como a gente já falou aqui, permanece em sigilo, tanto os depoimentos do Cid quanto a delação que o Mauro Cid vai fazer. A justiça permanece em sigilo porque ainda tem as diligências da Polícia Federal estão acontecendo ainda, ou seja, estão ouvindo testemunhas, estão fazendo as quebras de sigilo telefônico, bancário, de quem precisa ser feito, e por isso as delações não são citadas. Então fica aqui o registro de como é que o PL espera que a delação do Mauro Cid esteja recheada de nomes, inclusive os nomes dos filhos do ex-presidente. Vamos, antes de mudar de tema aqui para falar do Braga Neto, eu vou trazer um áudio que o Paulo Capelli trouxe na coluna dele no Metrópolis. Áudio: filha de Mauro Cid falou em intervenção com militares nas ruas. O Paulo Capelli recebeu várias mensagens relacionadas a trocas de mensagens do Mauro Cid e de seus familiares com outras pessoas. Eles receberam aqui a coluna do Mauro Capelli, a filha adolescente do Mauro Cid conversando com uma pessoa. E aí qual a importância da gente ouvir a filha do Mauro Cid, que teve a voz distorcida e não teve o nome revelado, inclusive, para preservar a imagem dela, num diálogo que aconteceu em novembro do ano passado. Quem fala
com a filha do Mauro Cid, aparenta conhecer a jovem há pouco tempo e ensinou que o Bolsonaro teria uma carta na manga para evitar a posse do presidente eleito. A filha do Cid desconversou nesse áudio, mas depois voltou a falar sobre 3 cenários possíveis. E por que esse áudio é importante? Porque mostra o que era conversado dentro da casa do Mauro Cid, por uma pessoa que não devia estar falando sobre isso publicamente, mas acabou falando e divulgando as informações. Eu vou rodar para vocês o áudio aqui, que o Metrópolis conseguiu de forma exclusiva, coluna do Paulo Capelli. Vamos colocar na tela aí. Uma intervenção federal, que é onde os militares, eles não entram no governo, né? Eles só tomam as ruas, aí o presidente vai permanecer, então no caso Bolsonaro. Isso, amém, aí tudo fica tranquilo. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas falando é o artigo 142. É que, tipo assim, o artigo 142 não tem como colocar em prática, porque só se tiver aconteceu desordem, entendeu? Só que foi a democracia, foi voto, entendeu? Então nem tem como colocar isso em prática. O que eu achei estranho foi que só o Lula subia. O Bolsonaro não subia nem um pouco, entendeu? Chegou uma hora assim que só o Lula subia. Sei lá, eu também não sei esse negócio de fraude, não sei, cara. Eu já tava com medo, né? Mas me surpreendeu. É que, tipo assim, não quero te explicar. É uma pessoa que, tipo assim, trabalha muito próximo, tem um cargo nesse meio político, né? E tá sempre do lado do Bolsonaro. E aí, a pessoa, né, fala aqui pra gente em casa. Aí, tipo, ele falou que, ultimamente, quando ele ficou, tipo, muito mal. Ele só foi deitar na cama. Tipo assim, até porque ele tipo assim, ele dá a vida pelo Brasil, quase perdeu a vida no caso. E, sabe, enfim. Então tá aí, o áudio exclusivo conseguido pelo Paulo Capelli do Metrópolis mostra como os diálogos aconteciam dentro da casa do Mauro Cid, né? Essas conversas eram conversas corriqueiras, aparentemente, dentro da casa do Mauro Cid. Era papo de café da manhã, né? A matéria do Paulo Capelli aqui, um áudio da filha do Mauro Cid falando sobre os possíveis cenários de intervenção militar, falando com uma pessoa que ela conheceu há pouco tempo, sobre os cenários de intervenção militar. Então aqui registro feito da matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis, passando pelos comentários de vocês aqui de novo. Marinês, Silvia Cabral, a Vânia Lindoso, vou voltar aqui para o finalzinho. Graças a Deus ninguém notou a imitação que eu fiz aqui do Jair Bolsonaro. A Graziela Guariz, a Sandra Santos, quem mais está participando aqui? A Maíra Simões, a Mônica Villanova, o Tess Trindade notou. O Tess falou, De Luca já pode fazer uma participação no Galãs Fez imitando o Bolsonaro. O Bolsonaro. O Beze nunca me convidou para lá, viu? Fica aqui o registro público de despeito de Marco Beze, nunca tem me convidado para participar lá do Galãs Feios. Então vocês vão lá reclamar com o Beze porque eu nunca fui lá. A Larissa Franco, a Carole Rezende, assim, as pessoas falam que o áudio estava baixinho, mas é que o áudio é realmente muito ruim, assim, ainda assim ele estava distorcido. Então talvez não deu para ouvir muito bem. Mas lá no site do Metrópolis, na coluna do Paulo Capelli, vocês conseguem ouvir mais alto o volume, porque realmente é bem baixinha a qualidade do áudio que o Paulo Capelli divulgou. Então, agradecendo a todos que já estão comentando aqui. Estamos com quantas pessoas assistindo agora? Cadê o nosso grupinho do Desperta aqui? 12.450 pessoas, quase 13 mil pessoas. Continuem curtindo a live para que ela chegue a mais gente no nosso Desperta ICL. Vamos mudar de tema e falar sobre o Braga Neto. O Braga Neto, que é o general, ex-candidato à vice-presidência ao lado de Jair Bolsonaro. Está aqui matéria da CNN Brasil. PF aposta em provas sobre milícias digitais em operação contra Braga Neto. O ex-ministro do Bolsonaro teve o sigilo telefônico quebrado e a cúpula do PL teme que a quebra de suas mensagens também seja feita. Está aqui a matéria assinada pela Tainá Falcão, Gustavo Uribe e Beatrice Messiano, da CNN Brasília,
que os agentes da polícia avaliam que a quebra de sigilo do Walter Braga Neto, ex-ministro do Jair Bolsonaro, pode contribuir com outras investigações. Então eles podem achar no telefone do Braga Neto outras coisas além do que eles buscavam. Eles estavam buscando no celular do ex-ministro do Bolsonaro informações sobre supostos desvios de recursos públicos na compra de coletes balísticos durante a intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018. O objetivo dessa ação de ontem, que promoveu inclusive várias buscas e apreensões em vários estados do Brasil, era sobre essa denúncia especificamente, né, uma ação de compra no valor de 40 milhões de reais feito sem licitação. Então, a expectativa é encontrar informações sobre esse inquérito, mas também a cúpula do PL teme que possa acontecer uma devassa no telefone do Braga Neto e pode acabar sendo um Kinder Ovo, né? Eles estão buscando uma coisa e encontram uma surpresa, algo diferente que eles não imaginavam. O Braga Neto foi ministro do Bolsonaro e foi candidato a vice, então ele tinha todo tipo de conversa com a alta cúpula do PL e com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é importante demais saber o que tinha no celular do Braga Neto, não só em relação a isso, mas em relação também às outras acusações de crimes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A PF lembra aqui, claro que provavelmente mensagens foram apagadas, mas que a PF tem aparatos para localizar e recuperar as mensagens apagadas, como foi feito nos telefones do ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. Mais uma matéria, dessa vez do blog do Fausto Macedo no Estadão, diz: 02 do Exército está do nosso lado, diz empresário alvo da PF sobre Braga Neto. As conversas recuperadas por autoridades nos Estados Unidos indicam que o ex-ministro da Defesa e comandante da intervenção federal no Rio almoçou e jantou com lobistas. Matéria do Fausto Macedo aqui, fotinho do Braga Neto. As conversas obtidas pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos e compartilhadas com a PF colocam o Braga Neto no centro das suspeitas dos desvios nesses contratos fechados para compra de coletes em 2018. Aí o texto do Fausto Macedo segue aqui dizendo: as mensagens indicam que Braga Neto recebeu lobistas e teria prometido dar uma força para viabilizar contratações superfaturadas sem licitação. O general teve os sigilos quebrados, né, nessa operação perfídia que foi deflagrada na terça-feira. Lembrando que o Braga Neto não foi alvo de buscas, mas é um dos investigados nessa operação perfídia. Essas conversas recuperadas no telefone do empresário Glaucio Otaviano Guerra, no aeroporto de Dulles, na Virgínia, esse empresário que mora nos Estados Unidos e foi investigado pelas autoridades dos Estados Unidos por suspeita de apoio logístico ao grupo criminoso envolvido no assassinato do ex-presidente do Haiti, Jovenel Moïse, em julho de 2021. Então tá aqui, ele é sócio da CTU Security LLC, olha como o meu inglês é bom, especializado em equipamentos de segurança, que foi contratado pelo Gabinete da Intervenção para fornecer 9.360 coletes balísticos, mas o contrato foi suspenso por irregularidades. Então tá aqui para a gente passar pelo tema Braga Neto. Gente, eu estou indo muito bem no meu tempo hoje, viu? Parabéns para mim. Estou conseguindo passar pelas pautas no tempo que eu estipulei aqui para a gente conseguir falar sobre tudo, e tem muito assunto. Lembrando, depois aqui do Desperta ICL, a gente tem o ICL Notícias, primeira edição, eu, Vivian Mesquita e Eduardo Moreira, não necessariamente nessa ordem, falando sobre também os principais temas, recebendo muitos convidados para a gente poder passar. Quem que são os convidados de hoje do primeira edição? Deixa eu ver aqui, a Elô Macrini, aqui, a Mili Lacombe, que é escritora e colunista da TPM e do UOL, o Luiz Nassif, jornalista econômico, que sempre participa aqui do ICL Notícias, e também o nosso Jorge Misael, nosso Gessé Souza e a nossa inoxidável Mila Burns, direto dos Estados Unidos. Então daqui a pouquinho no ICL Notícias, primeira edição. Passamos pelo tema do Braga Neto, aproveitando para agradecer a todos e todas vocês que estão aqui comentando. 13 mil pessoas, chegamos aqui a 13 mil espectadores. E vocês, graças a vocês, né, gente, que continuam compartilhando
sentando o dedo no like e fazendo com que mais gente chegue aqui para assistir o Desperta, já fazendo um esquenta das principais notícias do dia para o nosso ICL Notícias, primeira edição, que começa daqui a pouquinho. O Luciano Pontes Cândido falando: o sujeito estava na casa servil do genocida. Você confiaria nesse Braga Neto? Eu não. Mas ele vai ter que se explicar para a justiça, Luciano, para poder sobre essas suspeitas de desvios de dinheiro. O Edmilson Costa está aqui, a Erenice Fernandes de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, a Celina Ferreira dizendo que queria me ouvir imitando o Bolsonaro de novo. É só uma vez para o programa, quem perdeu, perdeu. Celina, se eu estiver aqui amanhã no Desperta, eu imito novamente para vocês. Agradecendo os comentários de todos e todas vocês aqui. A Suzy diz: o melhor canal de notícias. Isso aí é bondade sua, mas eu concordo. O ICL Notícias cada vez melhor, com mais programas, e vem novidade por aí, viu, gente? Vocês não perdem por esperar as novidades que Eduardo Moreira trará para este canal nos próximos episódios aqui de série. Vamos para mais um tema? A ministra Rosa Weber, deixa eu fechar um anúncio gigante aqui nesta matéria do Brasil de Fato. A Rosa Weber, a ministra do STF, liberou o julgamento da ação que pode descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Vou ler aqui a matéria da redação do Brasil de Fato em São Paulo. A presidente do STF, Rosa Weber, liberou ontem à noite, no final do dia, ela liberou o julgamento da ação que pretende descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gravidez. A arguição do descumprimento de preceito fundamental, a DPF, foi protocolada pelo PSOL e pelo Anis Instituto de Bioética. A data do julgamento ainda não foi definida. A ministra, que é relatora do caso, vai se aposentar no fim de setembro. Dia 2 de outubro, na verdade, é o último dia da Rosa Weber no STF, mas ela colocou para julgamento, liberou para julgamento essa ação. Está aqui a matéria do Brasil de Fato. A DPF pede que o STF suspenda prisões em flagrante, inquéritos policiais e processos baseados nos artigos 124 e 126 do Código Penal para casos de interrupção de gestação até a 12ª semana. Esses artigos prevêem punição para gestante que provocar aborto em si mesma, para terceiros, e permitam o aborto e para quem realizar a interrupção da gravidez com o consentimento da gestante. Então está aqui a matéria do Brasil de Fato falando que o julgamento foi liberado para ser julgado, o processo foi liberado para ser julgado pela ministra Rosa Weber. Eu vou passar por um artigo aqui da Folha de São Paulo. Esse aqui, um artigo da Isabela, da Ângela, aqui. O aborto no Brasil é mais comum do que se pensa. A Isabela Faria, ela fala aqui sobre o podcast, e fica a dica para vocês que estão assistindo agora o Desperta, um podcast super incrível da Folha de São Paulo chamado Caso das 10.000, que fala sobre uma clínica de planejamento familiar, uma clínica de abortos que ficava no centro de Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul, e que pode ter atendido em 2 décadas mais de 10.000 mulheres. E no ano em que isso aconteceu, no ano em que essa clínica foi fechada, em 2007, houve um grande debate em relação a esse tema por conta do fechamento dessa clínica. Então fica aqui o registro e um dado para vocês. A gente não vai conseguir se aprofundar aqui no Desperta sobre esse tema. A gente certamente vai se aprofundar nos outros programas aqui do ICL Notícias, no Em Detalhes com a Gabriela Varela, no Sinapse com a Roberta Garcia e com o César Calejon. Mas fica aqui um dado importante para a reflexão de vocês. Mesmo o aborto sendo crime no Brasil, a prática é comum. A Pesquisa Nacional de Aborto de 2021 revelou que aproximadamente 1 em cada 7 mulheres com idade de até 40 anos passou por pelo menos um aborto durante a vida. 1 em cada 7 mulheres. O estudo foi liderado pela antropóloga Débora Diniz e coletou dados de 2.000 mulheres em 125 municípios diferentes do Brasil. Então fica aqui a dica para vocês do podcast, o Caso das 10.000, podcast da Folha de São Paulo, e também esse debate do tema sobre o aborto. 7 horas e 45 minutos, 15 minutinhos de programa a gente ainda tem para passar sobre alguns outros temas. Separei alguns temas mais soltos para a gente conversar aqui. O primeiro deles é sobre a mini-reforma eleitoral e sobre a PEC da anistia.
primeiro deles aqui, matéria do Globo, assinada pela Camila Turtelli, de Brasília. Relator apresenta texto final da PEC da anistia com perdão a partidos e redução de verba para candidatos negros. A gente falou sobre isso ontem no ICL Notícias, primeira edição. O relator da PEC da anistia, o Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, apresentou seu parecer, no qual livra de punição partidos que não repassaram a cota mínima de recursos públicos para candidaturas de acordo com os critérios de cor e gênero, ou seja, em resumo, para candidaturas negras e para candidaturas de mulheres. O texto também prevê incluir na Constituição a obrigatoriedade dos partidos de distribuírem no mínimo 20% do fundo eleitoral aos candidatos negros e pardos. A medida, na prática, diminui a quantidade de recursos disponíveis para estes grupos. Atualmente, a regra prevê que os recursos serão proporcionais ao número de candidaturas negras e pardas. No último pleito, mais de 50% das candidaturas se autodeclararam assim. A gente precisa lembrar que a gente vive no país mais negro fora da África do mundo. O Brasil tem a maior população negra fora da África no planeta. E por isso a representação de pessoas pretas e pardas em espaços de poder deve ser fomentada. Por muitos anos, por décadas, por séculos, a população negra nesse país foi subjugada e excluída do processo político. Esses processos de reparação, eles não são um presente, um bônus, uma vantagem. O nome é reparação histórica e por isso mesmo a gente precisa que o Estado, que as ferramentas do Estado promovam essa reparação, garantir o mínimo para que essas candidaturas negras de homens e mulheres pretos e pardas sejam efetivamente competitivas. E para isso a gente precisa que eles tenham recursos para fazer isso. É um mínimo que a gente pode esperar. E a gente vê um retrocesso enorme como esse proposto nessa PEC da anistia que teve seu relatório entregue ontem na Câmara dos Deputados. A gente espera que, em especial, e as notícias não são boas, viu, gente? Muitos deputados e deputadas da base do governo apoiam essa PEC, apoiam que a PEC da anistia seja aprovada. E isso é muito ruim para candidaturas negras de mulheres e homens pretos e pardos neste país. Então fica aqui mais essa notícia ruim da Câmara dos Deputados da PEC da anistia. Uma outra pauta é as mudanças eleitorais. Aqui está mais uma matéria do Matheus Tupina na Folha de São Paulo falando que houve um avanço na PEC da anistia, que foi essa que eu falei para vocês agora, e na mini reforma eleitoral. A primeira teve o seu relatório apresentado ontem, esse que eu li para vocês, e a segunda teve seus projetos protocolados devendo tramitar com urgência. A PEC da anistia prevê a proibição de qualquer punição a ilegalidades cometidas pelas siglas e candidatos no pleito passado, além de reduzir de 50 para 20 a cota financeira a candidaturas negras e tornar inócuas as análises da Justiça Eleitoral sobre o uso da verba partidária. Já a mini reforma eleitoral, essa relatada pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, ela pretende flexibilizar algumas regras como a prestação de contas parcial durante a eleição, além de enxugar o tempo de inelegibilidade de um candidato e restringir a aplicação da lei da improbidade administrativa e da lei da ficha limpa. Meu Deus, que projetos ruins para o país, para a transparência e também para a promoção da isonomia e para a promoção da equidade de candidaturas negras neste país. Então fica aqui o registro da mini reforma eleitoral. A gente tem mais 10 minutinhos de programa e eu vou passar por mais 4 temas rapidinhos, mais 3 temas rapidinhos, para que a gente possa avançar aqui. Você pode tirar isso da tela, Ícaro, por favor? O meu Louro José, o meu Praga, que me acompanha aqui no programa. A gente está com quantas pessoas assistindo agora? Vamos lá. 13.600 pessoas, dá para melhorar, viu, gente? Dá para a gente chegar a 14, 15 mil pessoas antes do N1. Vamos lá, vamos correr. Eu não vou conseguir ler todos os comentários de vocês
sobre os dois temas que eu trouxe finais agora, sobre o aborto, mas muita gente falando aqui sobre esse assunto. É um assunto extremamente importante, mas o mais importante para falar sobre o tema do aborto, gente, é que ele é uma pauta de saúde pública, de saúde reprodutiva das mulheres, né? E elas não participam do debate como deveriam, porque, como sempre, as mulheres são subrepresentadas nos espaços de poder, né? A gente espera que esse debate ele possa avançar, em especial por conta de milhares de mulheres que sofrem com esse processo, em especial processos jurídicos, legais, contra essas mulheres que abortam. Então, registrados aqui os comentários de vocês, faltando 9 minutos para terminar o nosso programa, eu vou... Cadê? O Moacir Hoffman diz: William, você acha que realmente sairia alguma coisa boa daquele congresso, sendo que a maioria está lá só para fazer negócio? Nunca tive essa expectativa, Moacir. Sempre espero o pior do nosso congresso. Apesar da gente ter muitos deputados e deputadas combativas, senadores e senadoras combativos de luta, progressistas, que estão lá para fazer a nossa representação, eu sei que os interesses normalmente não coadunam com os nossos interesses da população em geral. Então, eu não tinha nenhuma expectativa, Moacir. Se você tinha, a gente perde as expectativas juntos aqui. A Wanda Siqueira diz que o Ícaro é o meu Pedro Falcão, exatamente. É a minha versão paulistana do Pedro Falcão. O Red York, Irene Castro de Divinópolis. O Técio Trindade diz: meu praga, é só para quem tá com a vacina em dia. Referência de velho, como diz o podcast Medo e Delírio em Brasília. O Cristiano Botafogo lá tem uma aspa dele que é referência de velho. É isso aí. Quem sabe quem é meu praga e meu dengue tem que estar todo vacinado, viu, gente? Porque referência de velho. Vamos lá falar sobre mais 3 temas rapidinho antes da gente terminar aqui o nosso Desperta. O primeiro deles é uma matéria aqui no Metrópolis, assinada pelo Matheus Salomão, que diz: Justiça condena a União a pagar R$1 milhão a filho de Genivaldo. Vocês lembram desse caso? Vou ler a matéria para vocês. A Justiça do Sergipe determinou que a União indenize em R$1 milhão por danos morais o filho de Genivaldo de Jesus dos Santos, que foi morto numa câmara de gás improvisada pela PRF. O caso tá aqui. O caso aconteceu ontem, foi essa decisão. A ação foi movida pela ex-companheira do Genivaldo, a Maria Fabiana dos Santos, e pelo filho, que pleiteavam R$100 milhões pelo episódio. A gente tem aqui a matéria, lembrando, aconteceu em 2022, a PRF de Jair Bolsonaro assassinou o Genivaldo numa abordagem feita na BR-101 em Umbaúba, no Sergipe, em 25 de maio de 2022, trancando o Genivaldo dentro do porta-mala da viatura e jogando gás dentro deste porta-mala. Ele foi assassinado numa câmara de gás improvisada. É preciso justiça para Genivaldo, que os assassinos sejam condenados, eles já estão presos, que os assassinos sejam condenados e que a gente tenha justiça para Genivaldo. Nenhum dinheiro vai pagar o que a família do Genivaldo sofreu ao ver o marido, o pai, sendo assassinado, com um vídeo sendo gravado em tempo real. Nunca, nenhum dinheiro vai pagar, mas essa família precisa ser indenizada pelo Estado, pelo assassinato do Genivaldo. Passando para mais um tema muito maluco, aqui uma matéria muito bem feitinha do Metrópolis, você pode colocar na tela, Ícaro. A matéria da Olivia Meirelles e do Thales Alcântara, falando sobre o assassino brasileiro que está causando transtorno nos Estados Unidos, está sendo perseguido. O Danilo Cavalcante, de 34 anos, que é acusado de 2 homicídios, um aqui no Brasil, no Maranhão, antes de fugir para os Estados Unidos, e outro lá na Pensilvânia, onde ele assassinou a mulher. Está aqui a ficha do Danilo, né? Ele é maranhense, ele matou um amigo em 2017 a tiros no Tocantins e fugiu para os Estados Unidos. Aí lá nos Estados Unidos ele fez uma vida nova e matou a ex-namorada com dezenas de facadas na frente dos filhos. Então aqui uma matéria bem completa do Metrópolis, uma história muito maluca. O vídeo dele fugindo, acho que tem um vídeo aqui. Ele fugiu dessa prisão, nessa unidade prisional do condado de Chester, na Pensilvânia. E aqui eu tenho o GIF do vídeo. É vídeo ou é GIF? Não, é GIF. Olha só, vocês
Você está conseguindo ver? Ele escalou a parede e fugiu do presídio escalando a parede. E aí, desde então, ele está sendo perseguido pelas autoridades dos Estados Unidos. Está aí com uma recompensa de R$5.000 para encontrar o Danilo Souza Cavalcante. Ele de $5.000, isso mesmo, Ícaro me lembrou, que $5.000, ele está sendo procurado pela polícia. Ele trocou tiros com um morador de uma cidade, roubou uma van, um negócio de Netflix, assim, um negócio muito maluco. O Danilo, que é procurado por 2 assassinatos, um nos Estados Unidos e outro no Brasil. Aqui ele roubou uma van no dia 11 de setembro, agora na segunda-feira. Ele foi incluído na lista dos criminosos da Interpol. Foi flagrado na frente da casa de um amigo que não estava em casa, já com a barba raspada, com o cabelo raspado. E trocou tiros no dia 12 de setembro, mais conhecido popularmente como ontem, contra um morador de uma cidade lá da Pensilvânia. Não se feriu e não feriu ninguém, mas uma história muito maluca essa do Danilo. Vamos para mais uma matéria, mais uma vez do Metrópolis, faltando 3 minutinhos para acabar o programa, tá aqui, do nosso querido Guilherme Amado, que logo estará de volta, viu, gente? A licença paternidade do Gui termina logo e ele volta aqui pra gente todos os dias de manhã. Vocês que ficam perguntando onde está o Guilherme Amado, ele está em licença paternidade, mas já ele volta. O presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciaram ontem mais de R$1,6 bilhão para o Rio Grande do Sul. Falamos no começo do programa sobre os danos da chuva. Hoje, inclusive, o episódio do Em Detalhes, quem gravou fui eu. A nossa Gabriela Varela também está doente, está doentinha, mas logo está de volta a nossa Gabi. Um beijo para a Gabi, recuperação rápida para você, minha amiga. Mas por conta disso eu gravei também o Em Detalhes, que vai ao ar depois do N1, ou seja, vocês vão ter uma sequência de William De Luca hoje. Eu no Desperta, eu no N1 e eu no Em Detalhes na sequência. Espero que vocês não cansem. Mas eu falei com uma jornalista do Rio Grande do Sul sobre o caos que está, em especial na região do Vale do Taquari. 47 pessoas mortas, 46 desaparecidos e milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas, e falávamos sobre a importância de recursos para reconstruir o Rio Grande do Sul. Aí, ontem o presidente Lula divulgou um vídeo, depois de uma reunião ministerial que ele fez, e anunciou R$1,6 bilhão para o estado do Rio Grande do Sul. No total, o governo já liberou 2,64 bilhões para a região. Liberado 1 bilhão de empréstimos por meio do BNDES, 600 milhões pelo Fundo de Garantia e para 354 mil trabalhadores que têm recursos para sacar. O presidente Lula disse que continua acompanhando de perto a situação no Rio Grande do Sul, e fazendo o mínimo que se espera de um governo, e o presidente Lula tem feito isso muito bem, o presidente Lula e o presidente Alckmin, de liberar recursos para os atingidos no Rio Grande do Sul. E com essa notícia nós vamos terminando o nosso Desperta ICL de hoje, agradecendo a nossa audiência. Quantas pessoas temos agora? Icaruzinho, a Luciana Marcovicchio disse aqui, o Deluca e a Ana Furtado do ICL. É isso aí, teve uma falta, o Deluca está lá para cobrir os nossos companheiros, os nossos colegas, os nossos queridos aqui do ICL. Eu estou aqui para cobrir todo mundo que precisar. Aqui a gente é assim, a gente é pau para toda obra no ICL Notícias. A gente vai terminando aqui agradecendo os comentários de todos vocês que estão aqui acompanhando. A gente está com quantas pessoas, Ícaro, que eu não ouvi, desculpa? 14.500 pessoas, então agradecendo a audiência de todos e todas vocês. A gente fica por aqui com o Desperta ICL. Amanhã eu acho que o Leandro Demore está de volta, mas daqui a pouquinho vocês vão me ver de novo no ICL Notícias, primeira edição. Um beijo, fiquem por aqui, a gente já vai começar o outro programa. Beijo, tchau! Ela é uma das lideranças espirituais mais populares do Brasil, respeitada por todas as religiões. Monja Coen vai dar uma palestra no ICL no dia 28 de setembro para debater um assunto que diz respeito a todo mundo: como vencer o estresse e a ansiedade. Para você se inscrever nessa palestra gratuita da Monja Coen, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente você vai estar inscrito na aula. Se inscreve agora, não perde essa chance não, e vamos todos aprender sobre um assunto tão importante para os dias de hoje. Pessoal, eu gostaria de convidá-los para assistir o curso Sociologia para Compreender o Brasil, onde eu faço uma análise dos grandes pensadores brasileiros e dou a minha própria opinião
a partir não só do estudo de vários autores e pensadores ocidentais, mas também a partir de pesquisas empíricas que eu fiz com todas as classes sociais brasileiras, né? Então, um material não só reflexivo, mas empírico também. E por conta disso eu iria ficar muito contente se vocês assistissem. Eu acho que é muito importante para que a gente possa compreender o país de um modo democrático e alternativo à forma elitista como ele é compreendido até hoje. Eu conto com vocês lá. Um grande abraço a cada um de vocês. Oi, meu nome é Jorge Mário Jáuregui, sou arquiteto urbanista e no meu curso Megacidade e o Espaço no Mundo Contemporâneo vocês vão encontrar uma abordagem do socioespacial nas dimensões econômica, ambiental e urbana. E o curso está disponível aqui no ICL.